Nossa! Jesus, não. E deu pau. E deu pau. Ah, graças a Deus. Antes de Call of Duty ser o shooter popular e antes de Fortnite ser o sucesso que é, alguns jogos de tiro criaram a fundação dos parâmetros modernos e isso inclui Halo. Por isso e muito mais, Halo Campaign Evolved é um remake que não só representa um dos melhores shooters de todos os tempos, como também moderniza a experiência para torná-la mais palatável em gostos contemporâneos. Mas seu anúncio foi marcado por uma divisão nos fãs. Por conta das muitas mudanças e modernizações que a campanha clássica tem, alguns acharam que a experiência original é perdida de certa forma, enquanto outros acreditam que as melhorias de vida servem seu propósito para mostrar um clássico a uma nova audiência. Independentemente de toda a discussão, Halo Campaign Evolved traz um modo história muito sólido, gráficos de ponta para a atual geração e muitos modificadores e conteúdo extra para alterar a experiência. Mas será que tudo isso compensa em uma campanha mais curta e sem modo multiplayer? Confira a nossa análise completa de Halo Campaign Evolved. Se você já jogou o Halo original, seja o de 2001 ou o Halo Combat Evolved Anniversary, aquele remake de Xbox 360 que também tá na Master Chief Collection, já sabe mais ou menos o que esperar aqui. Inclusive, vale lembrar que Halo Campaign Evolved é o segundo remake do jogo até agora. Você encontra as mesmas missões... Travou? Alguém pagou pra tirar. Sabe mais ou menos o que esperar aqui. Inclusive, vale lembrar que Halo Campaign Evolved é o segundo remake do jogo até agora. Você encontra as mesmas missões, objetivos, marcos da história do original, com aproximadamente 10 horas. Mas também tem leves alterações e cutscenes refeitas do zero. Mas a dúvida que paira é: isso é ruim? Pra mim, não. Mas há asteriscos que merecem ser comentados. De qualquer maneira, é um excelente pontapé inicial para quem quer se aventurar na série, já que se trata do primeiro jogo e a história de como tudo começou, não cronologicamente, mas em ordem de lançamento, mostrando como o Master Chief encontrou o Halo, o anel terraformado que tem um grande papel na guerra entre diferentes raças da galáxia. Caso você esteja por fora, Halo Campaign Evolved traz como novidade a campanha cooperativa com até 4 jogadores, e há inclusive crossplay entre plataformas. Por conta dessa adição, a equipe realizou algumas mudanças pontuais na estrutura do cenário e também no ritmo da campanha. No geral, encontro com os inimigos são mais variados, a disposição de adversários muda um pouco em posição e em quantidade, além de trazer desafios extras em algumas das fases, tudo para acomodar um gameplay com mais pessoas. Temos até mesmo algumas falas adicionais e sequências que não vimos no original, o que inclui a possibilidade de roubar veículos adversários e pilotar um Wraith da Irmandade, algo que não era possível na experiência de 2001. Eu acho isso tudo particularmente bem-vindo e não me considero um purista aqui. Eu já vou comentar mais sobre outras mudanças da campanha de Halo, mas no geral, o modo história original se mantém relativamente bem e atemporal. Algumas missões envelheceram dá praticamente vinho, ler na descrição como a da do jogo, biblioteca no site. com Flood, ou a seção do pântano, enquanto outras mostram um pouquinho os sinais da idade. E acho que é justamente nesse ponto que a equipe poderia ter usado um pouquinho mais. De certa forma, mesmo com alterações, Halo Campaign Evolved é bem conservador. Talvez conservador até demais. A medida de mexer em algumas estruturas causou debates, mas se é para causar alvoroço, que fosse com o pé no acelerador. Algumas poucas missões realmente são mais datadas e trazem um level design e até mesmo elementos de game design não tão modernos. O que, honestamente, não é um grande problema, mas acaba se tornando um pouco inconsistente com a apresentação. Talvez uma abordagem ainda mais transformadora fosse um caminho melhor, mas nada que atrapalhe a experiência. E para coroar a ótima campanha, Halo Campaign Evolved também tem 3 missões extras que servem como prequel da história. Nelas participamos de uma missão ao lado do Sargento Johnson para acabar com uma nave da Irmandade em um cenário completamente inédito. Honestamente, a escrita e a trama não são tão afiadas e refinadas quanto o material original, além de o tom no geral ser bem distoante com os eventos que acontecem na sequência, que no caso é a campanha do Halo Campaign Evolved. Mas para falar a verdade, é achar pelo em ovo.
As missões extras trazem armas novas, inimigos inéditos e até cenários bem bonitos de acompanharem. Em termos de level design, há um certo nível de reaproveitamento e outros elementos um pouco piores, mas eu também me diverti bastante nesse extra que dura cerca de 2 horas e meia. Além de uma campanha levemente revisada em modo cooperativo, Halo Campaign Evolved mexe um pouco na estrutura do gameplay do primeiro jogo. Já vou adiantar, existe um remake bem fiel dentro da Master Chief Collection e ter um novo remake, pra mim, é pra ser sinônimo de mudanças. Portanto, as polêmicas e decisões do novo jogo não me afetam, a não ser, claro, que elas sejam ruins. De uma forma geral, Halo Campaign Evolved aparenta mais ser um jogo da série nos dias atuais, deixando algumas mecânicas defasadas para trás. Fala, CC, boa noite, que por enquanto não tem nada de boa. Basicamente, elementos como pacotes de vida são extintos. Não assim reage, como o um Biola Halo tá moderno, espreita. ou um shooter moderno no geral, seu escudo e vida se regeneram com o tempo. Basta buscar cobertura entre lutas mais intensas. Enquanto lá no original, apenas o escudo, que se tornou até parâmetro pro gênero, regenerava, mas não a vida. Outras mudanças incluem uma interface bem modernizada e condizente com Halos atuais, além de ter 2 tipos de granadas equipadas ao mesmo tempo. Entre outras polêmicas, entre aspas, temos também o botão de corrida e a mira de armas, ambos inexistentes na campanha original, mas presentes aqui no jogo. Sinceramente, todas essas mudanças são positivas e agregam ao gameplay, dúvida? já que trazem uma experiência um pouco mais fresca e distinta. Inclusive, gostei do remix de armas de Halo Campaign Evolved e acho que todas as mudanças, incluindo de novos veículos, oferecem uma experiência mais modernizada. E reforço que ela poderia ser ainda mais. De qualquer maneira, mesmo ela com atira, muitos ela elementos recarrega. clássicos, Halo Campaign Evolved traz o mesmo gameplay extremamente satisfatório, a IA de inimigos muito rebuscada, que coloca jogos modernos no chinelo e um sistema de física muito divertido de aproveitar. Talvez uma outra abordagem que a desenvolvedora poderia ter adotado é a que vimos em Halo Combat Evolved Anniversary. Ao pressionar de um botão, você tem a experiência clássica. Claro, talvez não de forma instantânea como lá, já que isso implicaria em mecânicas, level design e mais, mas talvez um modo campanha original, sabe? A solução foi trazer algo ainda mais diferente: os modificadores de crânios, que atuam tanto quanto colecionáveis quanto modificadores de gameplay. E além disso, você tem a campanha remixada, que faz o uso justamente desses elementos que abordo a seguir. Se você já conhece a franquia Halo de longa data, deve conhecer os crânios, que são tanto colecionáveis quanto modificadores de gameplay, como eu comentei. O primeiro remake teve essa adição e Halo Campaign Evolved também estreia novidade na campanha do primeiro jogo. Eles são bem difíceis de serem encontrados e acabam agregando no fator replay, tanto para retornar na missão e achá-los, quanto para rejogar a história de uma forma diferente. Contudo, acho que a desenvolvedora ao invés de tocar a campainha, fica buzinando gregos e troianos por aqui. Algumas das novidades, Campaign Evolved realmente trabalha muito bem em nos aclimatar na experiência original, mas com aspecto de 2026. Eu joguei toda a campanha em uma GeForce RTX 5090, 32 GB de RAM DDR5 e em um Intel i7 13700K. Uma máquina parruda e que deveria rodar qualquer coisa, certamente, mas nem sempre é o caso com a Unreal Engine 5. De uma forma geral, temos uma experiência de jogar, sim, mas que parece condizente na maior parte. O nome do jogo é Campaign Evolved e o cara quer multiplayer. Em Halo Campaign Evolved é o quão pesado o jogo é na CPU. Em diversos momentos, a RTX 5090 sofreu com gargalos e um i7 13700K, chegando a ficar com apenas 65% de uso em certas situações, mesmo em pontos sem inimigos próximos e em cenários bem fechados. Quer trazer um jogo aí pra mim? O meu processador não é exatamente o mais avançado do momento, mas certamente garante uma boa performance, tanto que ter gargalos de CPU é algo extremamente raro pra mim. Inclusive, é até estranho isso acontecer justamente em Halo, um jogo que não é de mundo aberto se fosse e nem jogar com tantos elementos. Eu repeti Pega os lá testes no ROG Xbox boca. Ally X e, surpreendentemente, talvez tenha sido o primeiro jogo first party da Microsoft que não teve um bom desempenho no PC portátil. Eu tive que usar as configurações mais baixas possíveis e escala de resolução agressiva para tentar manter 30 FPS estáveis, mas também tive gargalos de CPU por lá. Talvez correções futuras alterem esse panorama pré-lançamento, mas fique esperto. Halo Campaign Evolved é bem mais pesado do que você imagina. Eu geralmente trago métricas de desempenho nos reviews, mas com uma limitação quase constante de CPU, talvez esse seja um caso diferente. Mas se serve de algo, em média estive com 100 FPS com tudo no Ultra DLSS qualidade e em 1440p. Só que, como eu citei,
em quase todas as vezes estive limitado por CPU e algumas partes tive até quedas abaixo de 60 FPS. Algo que ajudou nesse aspecto foi o uso da geração de quadros do DLSS 4, que funciona muito bem por aqui. De qualquer maneira, a apresentação gráfica cumpre seu papel de forma majestosa e talvez seja um dos jogos mais bonitos do Xbox e talvez da geração, agregando bastante a sensação de grandeza e atmosfera alienígena do anel terraformado no meio da galáxia. Isso tudo, claro, em conjunto com a trilha sonora clássica do original. As músicas épicas agregam bastante a experiência de Halo Campaign Evolved e são tão boas quanto você se lembra. Eu só gostaria de ver uma trilha sonora tão boa quanto nas missões extras, mas por lá ela é bem xoxa. Além disso, vale relembrar aqui um ponto negativo, tá? O jogo possui legendas em PTBR sim, mas sem nenhum tipo de dublagem. Um downgrade em relação a Infinite e outros jogos da franquia. Halo Campaign Evolved é um daqueles remakes que, embora não modernize tudo, se inspira em um material tão bom que consegue sobreviver aos testes do tempo. Não é à toa que o shooter da Microsoft foi um dos pilares das mecânicas e sistemas modernos. Eu adorei a apresentação visual, as novas cutscenes e até o conteúdo novo, além de termos a possibilidade de jogar tudo de maneira cooperativa com até 4 pessoas. Toda a campanha está aqui com leves revisões e garante uma excelente diversão por seu estilo de jogo rápido, dinâmico e muito bem construído. Contudo, há algumas oportunidades perdidas também. Por ser o segundo remake do jogo, a equipe poderia ter usado mais em Halo Campaign Evolved sem a necessidade de alterar elementos da trama, como cenários novos e mais. Além disso, até entendo algumas reclamações de mudanças e elas deveriam ser modificadores desde o início para os fãs mais puristas. Não ter o multiplayer e algumas carências para torná-lo um jogo 100% moderno podem não trazer a mesma glória e reconhecimento de seu auge lá em 2001, mas também passa longe de fazer feio. Halo Campaign Evolved é um ótimo shooter e nos relembra de bons tempos em que o gameplay era crucial para um bom jogo. Essa foi a nossa análise de Halo Campaign Evolved. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta aqui pra gente trocar uma ideia, mas eu vou ficando por aqui. Eu sou o Vini Munhoz, boa jogatina a todos e até a próxima. Eu tenho que admitir que a minha reação inicial ao descobrir que o próximo jogo da franquia Halo seria mais um remake do Combat Evolved foi insatisfação e ceticismo. A Halo Studios, que antes era 343 Industries, não tem sido a melhor empresa para continuar o legado de uma franquia que já foi referência em popularidade, inovação e constante qualidade para FPS de consoles, e que agora tem uma inconsistência em seus lançamentos. Vou jogar outra coisa. Os jogos principais da franquia, como Halo 4, Halo 5 e mais recentemente Halo Infinite, apresentando problemas na sua campanha, narrativa e no online competitivo. Eu vou dar uma carteirada aqui para dizer que eu gosto muito de Halo. A minha maior vergonha é não ter zerado Halo Wars 2 ainda, mas fora isso eu joguei mais de uma vez praticamente todos os jogos da franquia e gastei incontáveis horas no multiplayer de jogos como Halo 3 e mais recentemente Halo Infinite, que mesmo com os problemas no seu suporte e constância de conteúdo, eu considero como um dos melhores FPS competitivos dos últimos anos. Eu estou falando isso porque mesmo com essa insatisfação, não tinha como deixar esse remake passar batido. Por um lado, eu gostaria de novas experiências, aproveitando de todo o potencial do universo Halo. Por outro, com o pivô da franquia para a Unreal Engine 5, aí você espera o próximo jogo e joga ele. Multiplataforma, fazia sentido refazer o clássico que deu pontapé para a franquia. Enquanto tentavam traduzir a magia do combate, que mistura constante improviso, lutas em veículos, armas criativas e uma física específica da série para uma nova tecnologia. O resultado final, sendo o remake de um excelente jogo, é, de forma previsível, um jogo muito gostoso de se jogar, e que é uma recomendação fácil para fãs de FPS, especialmente para quem nunca jogou Halo. Mas eu acho que a pergunta mais pertinente aqui é, ele é um remake necessário e que captura a essência que torna Halo tão especial? Dessa perspectiva, a resposta é um pouco mais complexa. Meu Deus. Ai, tem que receber pra escutar um trem desse.
Não, Pra quem só nunca jogou abobrinha. o primeiro Halo ou não conhece a franquia, a premissa é a seguinte. O jogo começa com uma espaçonave, o Pilar do Outono, fugindo de alienígenas Olha lá, que estão lá em guerra vem com os o humanos, GPT. uma aliança conhecida como os Covenant ou a Irmandade em português. Essa fuga acaba levando vocês até uma imensa estrutura conhecida como Halo, um anel que fica no espaço e tem um ecossistema e vida própria, quase como um planeta. E é aqui que eventos que vão ditar o futuro da humanidade e dos protagonistas Master Chief, um super soldado conhecido como Espartano, e da inteligência artificial Cortana que o acompanha, acontecem. Halo Campaign Evolved, Eles nem assim como o disfarçam, jogo é original, exato, eles nem é um disfarçam FPS de que já ação leram. frenético, que alterna entre ambientes mais fechados e cenários abertos, entre momentos onde você usa um tanque de guerra para lutar e outro que está desesperado apenas com uma pistola, e precisa se adaptar rapidamente para sobreviver e avançar. Essa liberdade maior, se comparado a outros FPS de console da época que o tornaram tão popular, isso envelheceu como vinho. Esses embates continuam exigindo sua criatividade, especialmente em dificuldades mais altas, porque a Halo Studios conseguiu manter a física, a inteligência dos inimigos e as sensações de Halo na sua transição inédita para Unreal Engine 5. O poder destrutivo da Magnum, o prazer ao grudar uma granada de plasma em um inimigo, a efetividade Rafa da Jack. Shotgun para acabar rapidamente com o Elite Tenho a mínima e a ideia. física da movimentação dos veículos, como o Artog, e também de coisas como a granada de fragmentação humana. Temos uma expansão de arsenal aqui também, já que armas que não eram utilizáveis, como a espada de energia, ou opções de combate, como roubar um veículo inimigo, Seria legal estão também um ambiente disponíveis nesse urbano, remake, né? e não atrapalham o ritmo de combate ou facilitam demais as missões, já que um passe de balanceamento foi feito para garantir isso, seja com a adição de inimigos e mudanças no cenário, melhorando bastante níveis como a biblioteca, que não parecem ser o mesmo corredor repetido dezenas de vezes. Certamente ajuda que a inteligência artificial dos inimigos em Halo continua sendo uma das mais divertidas de se enfrentar em um FPS do estilo, com a forma que os elites se adaptam para te flanquear e pegar de surpresa, como diferentes facções lutam entre si e contra você e seus aliados marinheiros, tornando o campo de batalha um caos dinâmico e delicioso, como os Grunts fogem ao perceberem que estão em desvantagem e como os Jackals estão sempre posicionados para te dar aquele tiro que vai ser a sua finalização. O que eu quero dizer com tudo isso é que, felizmente, a magia do combate, das ferramentas e da física de Halo foi replicada na Unreal Engine 5. A sensação característica de Halo ainda está presente. E junto disso vem uma nova interpretação visual de cenas clássicas da franquia, que é um dos chamarizes do remake, e eu tenho que falar que aqui acertaram também. A revelação inicial de Halo Campaign Imagina o cara Evolved ter que foi escutar estranha, mas eu review acredito de que o resultado Mané. final é um espetáculo visual. O que antes, no jogo Pra ver se original, vai jogar era ou mais não. abstrato e sem tantos detalhes, agora é feito de uma forma que demonstra a grandiosidade de Halo. A primeira vez que saímos da cápsula de fuga e olhamos para a distância, montanhas e florestas no horizonte ocultas por névoas e nuvens, é perceptível o tamanho do lugar em que nos encontramos. Essa riqueza em detalhes transforma a Viado, já tô experiência de cada preparando nível. esses As vídeos pra batalhas quando eu na começar praia do essa live. cartógrafo Tomar silencioso, no com as cu. explosões e tiros dos seus aliados e a Irmandade, contrastando a calmaria das ondas e o mar que cercam a ilha em que você está. A neve cobrindo montanhas e corredores metálicos no ataque Ô, à sala de Letícia, controle. toda os vez tiros que o pesados Asp do seu tanque fala Scorpion gordo, abrindo pode caminho dar para uma seu hora de objetivo. ban. E claro, partir uma de das agora. melhores representações da ameaça ao universo dos mandar. Floods, com seus Uma hora. tentáculos e casulos cobrindo aos poucos o Halo em si, conforme eles se espalham para todos os lados. Toda a parte visual é impecável. Onde eu fico mais dividido é na nova direção das cutscenes do jogo. Elas falar são bem magrão feitas também. e os novos visuais são, no geral, muito bonitos. Mas eu sinto que certas adições não funcionaram muito bem, como as novas falas do Sargento Johnson logo no início do jogo, no Pilar de Outono, e também o fato que todas as cutscenes são mais longas. Isso funciona bem às vezes, como no confronto entre a Cortana e o 343 Guilty Spark, mas nem tanto em outras. Essa direção narrativa geral também não me impressionou. Em outro grande diferencial desse remake, as 3 novas missões do jogo.
O contexto aqui é que você e Johnson, um ano antes dos eventos do primeiro Halo, se infiltram em uma nave da Irmandade que supostamente tem dados cruciais que podem ajudar na guerra contra os alienígenas. Mecanicamente, assim como o jogo base, essas novas missões são uma delícia de se jogar, especialmente porque elas têm armas que não aparecem no jogo original, como o rifle de batalha, delícia, a esse rifle cara deve Nibbler, gostar, e até né? novos inimigos como os Brutes. E os cenários que você explora como o domo principal da nave, que funciona como um campo de caça para os elites e outras facções da Irmandade treinarem contra humanos que são soltos no local contra sua vontade, resultam em um ambiente que visualmente tira o nosso fôlego. E também amplo bastante para criar situações interessantes nos confrontos, e também temos batalhas no espaço à la Halo Reach, E aí, que é um Jetson, ficou diferencial legal? pertinente para Testando esses aí, vamos níveis. ver. Narrativamente, entretanto, a promessa era para isso aqui ser uma ponte interessante para um universo expandido e mais possibilidades para a franquia. Mas eu não acho que o que acontece nessas fases faz jus a essa promessa. E os personagens que aparecem aqui não criam nenhum laço emocional com o jogador, fazendo o impacto das suas ações e os discursos que acontecem nas cutscenes não funcionarem muito bem. O resultado disso tudo, então, como eu falei mais cedo, é um remake Esses muito caras competente. gostam de Os jogos novelinha. visuais capturam bem o que eu considero essencial na direção artística da franquia como Ai, um todo. não tem E com laço as novas ferramentas da emocional. Unreal Engine, temos um novo patamar técnico para Halo. A sensação do momento a momento da jogabilidade de Halo foi trazida com sucesso para o Unreal Engine 5 e as novas missões são divertidas. Além do fator replay que acompanha todas as novas caveiras, que estão escondidas nos níveis e liberam modificadores para as fases que dão incentivos para você rejogar o jogo. Mas Halo Campaign Evolved também carece de um dos Olá, grandes salve. pilares da franquia, que é o seu multiplayer competitivo. E tem tropeços na sua direção das cutscenes e na história geral, sendo contada nas missões extras. É um remake que certamente vai agradar fãs da franquia, que sendo uma nova versão de um jogo que originalmente já era excelente, continua da mesma forma aqui. Mas, como sempre é o caso com a Halo Studios, faltam elementos para realmente ser a experiência de Halo que todos queremos. E considerando tudo isso, eu não entendo tanto a necessidade desse remake existir, mesmo entendendo as questões envolvendo a Unreal Engine 5. Mas eu tenho que confessar que eu ficaria muito feliz com remakes assim para Halo 3, Halo Reach e Halo ODST. Eu acho que eu sou parte do problema. No jogo de 2001, ele não vê sentido. Enfim, gente, Mas muito em obrigado por jogos assistir mais o novos vídeo, ele e vê. eu queria pedir um favor, mais de um na verdade. Primeiro, deixem o seu like e mandem o vídeo para amigos que gostam de Halo. Ajuda muito o vídeo e a gente também. Segundo, considere nos apoiar em apoia.se/Nautilus ou se tornando membro do YouTube. E terceiro, outra forma de nos apoiar é através da nossa parceria com o Opera GX. É bem simples, vocês só precisam baixar e instalar o navegador do PC de vocês através do link na nossa descrição. E a gente ganha dinheiro por cada download. Valeu e até o próximo vídeo. Nossa, não vi hoje. Ah, gordão golpista, qual é, mano? Já foi devidamente taxado, veterano. Lá vem o estraga tudo.